Ora bem, eu parece que diz ali You are live. Epá, acho que estou, que eu começo sempre por dizer isso. Hoje vou ter aqui uma conversa com um amigo que tem na Antena 1 um programa sobre teorias da conspiração. Neste momento, epá, há tantas e algumas tão ridículas que ainda bem que alguém se lembrou de fazer um programa curtinho. Lembram-se dos 5 minutos de jazz? Uma delícia. Eram aqueles 5 minutos, a gente ouvia e estava sempre à espera do outro dia. Isto é a mesma coisa. Um programa curtinho, 5 minutos, e depois ao fim de semana, que é hoje, ao domingo, às 2h30, daqui a bocado, vai dar em direto. Mas eu, em vez de falar mais sobre isso, nada como pedir ao Fernando Neves, que está ali na casa dele, é o que tem estas novas tecnologias. Diz-me lá uma coisa, Fernando. Isto que a gente está a fazer está mesmo a acontecer. Isto não é uma teoria da conspiração, pois não. Não é. Isto é do mais real que se possa imaginar. Mas olha que se me dissessem há 30 anos, eu já tenho 67, se há 30 anos me dissessem que isto era possível, eu se calhar dizia, epá, este gajo não está bom da cabeça. Não, eu ainda me lembro, isto é tão, às vezes parece tão século XXI, que eu ainda me lembro das reportagens da Volta a Portugal em bicicleta serem feitas com uns quase, aquilo parecia walkie-talkies, numas Renault 4, em que o Justiniano Vargas dava voltas às curvas para ver se o sinal não fechava, para poder transmitir as grandes vitórias do Joaquim Agostinho. E aquilo era sempre uma coisa, nunca se sabia quando é que o sinal se perdia. E isto não foi assim há tanto tempo como isso, foi há 40 anos. Pois, e agora, olha, estás tu aí, eu aqui, mas com esta, ainda podiam estar mais 2 ou 3 ou 4 e estarmos todos aqui assim. Bem, mas as teorias de que tu vais falar, já estás a falar há semanas no teu programa, isto que a gente disse há 40 anos seria imaginado que podia ser uma teoria da conspiração, e hoje é verdade, mas essas que tu falas no programa, pá, não há a mínima hipótese daquilo um dia ser verdade, ou há? Não sei. Há coisas... Eu acho que não me compete a mim dizer o que é que pode acontecer ou o que é que não pode acontecer. Infelizmente, há algumas teorias que se verificaram vir a ser de facto reais. Na maior parte dos casos não são de todo. São narrativas que se constroem ao longo dos anos e que de certa forma alimentam um pouco o imaginário popular e esta nossa tendência para justificar os nossos medos, os nossos receios e aquilo que na prática nós não conseguimos ver. Nós temos que encontrar sempre uma desculpa para os nossos medos e para aquilo que nós não conseguimos atingir. E, portanto, à falta de melhor, culpamos sempre outras entidades, outras pessoas, outras organizações, mesmo que elas não existam, nós fabricamos-las, inventamos-las e a partir daí construímos uma narrativa que é passada de boca em boca e que chega aos nossos dias, algumas delas com mais força que outras, é óbvio, mas que passam por ser verdadeiros dogmas. Olha, eu já falei nisto várias vezes e vou repetir aqui. Eu quando fazia televisão e era em direto na Praça da Alegria, no Porto, os últimos programas que fiz, foi lá durante 5 anos. Tinha uma personagem que era a Dona Teodora, uma velhota que dizia, inventava muitas coisas das vizinhas e não sei o quê. E quando lhe perguntava, minha senhora, mas você acredita nisso? Ela respondia, então se eu não acredito nos próprios boatos que lanço, quem é que vai acreditar? Exatamente. Isso pode-se aplicar um bocado a muitas destas coisas, não? Sim, se bem que as minhas investigações têm demonstrado o seguinte. Há 2 tipos de teorias da conspiração. Há aquelas que obedecem ou que seguem o rumo da tradição popular, digamos assim, da tradição cultural popular. E há as outras que são estritamente políticas, que são aproveitadas por movimentos políticos com fins muito específicos e que visam
dar resposta a uma agenda pré-determinada. Mas portanto, olha, deixa-me só eu dizer-te uma coisa. Com fins políticos, sim, mas também com comerciais, porque um dos teus programas é sobre os Beatles, e eu acho aquilo, como eu era miúdo na altura, devia ter 15 anos, ou isso, quando saiu o Abbey Road, ou menos, se calhar, mas eu lembro-me como eu atravessava a passagem de peões descalço, que toda a gente começou a dizer o Paul McCartney morreu. Aquilo pegou, e tu no teu programa falas disso, e eu senti-me transportado ao passado e a ver, realmente isto aconteceu assim. A história do Paul McCartney é curiosa. A revista a Times elegeu esta teoria da conspiração como uma das 5 mais duradouras do mundo, ou seja, desde que ela foi criada em 1969, é daquelas que ainda hoje há muita gente que acredita que sim, que o Paul McCartney morreu e aquela pessoa, a personagem que nós vemos, é um sósia. A questão é que a forma como isto foi criado, nos dias de hoje, já existem narrativas que sustentam uma outra teoria. Ou seja, isto resumindo, as pessoas depois poderão ouvir no podcast. Esse programa foi editado na primeira semana, penso que é o terceiro ou quarto episódio. É o terceiro. Acho que é o terceiro. Mas portanto, os episódios estão todos nas plataformas habituais, na RTP Play, no iTunes e no Spotify. Mas isto foi criado em 1969 a partir de um campus universitário. Houve uns miúdos que estavam lá a estudar tenho que abrir aqui um parênteses para explicar que as universidades nos Estados Unidos funcionam de uma forma muito diferente daquelas que funcionam na Europa e mais especificamente em Portugal. E, portanto, elas estão muito bem organizadas, têm programas de rádio, de televisão e quase todas elas editam revistas, fanzines. E numa delas houve um grupo de estudantes que se lembraram de analisar algumas das canções dos Beatles e a partir daí inventaram umas histórias mirabolantes. Vai daí, telefonam para um locutor da rádio que estava a trabalhar nessa altura, telefonaram e ele põe o telefonema em direto e diz: nós temos aqui uma coisa que o Paul McCartney morreu por isto. O locutor achou muita graça à brincadeira, alimentou a conversa, tiveram ali a falar ainda durante bastante tempo, e como ele achou muita piada àquilo, acrescentou algumas teorias da sua autoria. E, portanto, aquilo é daquelas brincadeiras que nós fazemos à noite na rádio quando não há nada para fazer, para passar o tempo. Quem conta um conto acrescenta um ponto, exatamente. Só que, passado uns dias, houve um jornal local que não ouviu a primeira parte da entrevista, pensou que aquilo era verdade e reproduziu na íntegra. Enfim, reproduziu a conversa que tinha sido feita e de que havia indícios de que Paul McCartney tinha morrido 2 anos antes num acidente de carro e que tinha sido substituído por um sósia e que a partir daí os Beatles teriam deixado pistas nos seus discos e nas suas canções como forma de se redimirem daquilo que tinha acontecido. Mas eu peço-te que não reveles quais são as... Não vou revelar. Não, é só para chegar. Podem lá ir ver o programa, porque eu fui e fiquei de tal maneira entusiasmado com aquilo. Deixa-me lá, desculpa lá, eu vou gabar-te um bocadinho, porque eu vi que aquilo é muito bem investigado e são coisas muito desagradáveis de saber que acontecem algumas, mas ao mesmo tempo é bom nós sabermos que aquilo existe porque nos prepara para algumas coisas que hoje aparecem constantemente, inclusive nas redes sociais, e que mentiras se transformam em verdades porque as pessoas dizem que ouviram dizer. Não é? A maior parte das vezes é isso, é porque há aqui uma questão de comunicação muito complicada. Nós somos bombardeados diariamente, desde que acordamos até que adormecemos, por informação. Nós recebemos informação em demasia. E a informação é tanta, na maior parte dos casos, nós não conseguimos sequer ir comprovar se aquilo que nos estão a dizer corresponde à verdade ou não.
Não podemos perder tempo com isso. A questão é esta. Por exemplo, quem acede ao Instagram sabe que vai ver as primeiras 10 fotografias, as primeiras 10 mensagens que lá estão e depois tem que saltar para outra coisa, porque já passou meia hora do nosso dia. A mesma coisa se passa no Facebook e ainda temos mais os mails que recebemos todos os dias na caixa do correio. E, portanto, há muita gente que aproveita-se disto, como sabe que ninguém consegue confirmar as fontes e cruzar as fontes para tentar perceber se aquela informação é verdadeira ou não, e lança este tipo de notícias falsas, supostamente falsas. Mas deixa-me só terminar a questão do Paul McCartney, porque há muito pouco tempo li uma outra teoria que foi construída em cima desta, que dizia que afinal o que tinha acontecido foi que foram os próprios Beatles, neste caso a própria editora, que fabricou aquilo tudo porquê? Como promoção dos próprios discos dos Beatles que seguiriam. Portanto, aquilo era tudo uma manobra publicitária. Bem, portanto, isto é infindável. E eu falei apenas de meia dúzia das histórias, porque há muitas coisas sobre os Beatles. Desculpa que eu... mas agora, por exemplo, teorias como a Terra é plana. É um dos teus programas falas nessa teoria dos terraplanistas, que dizem que a Terra é plana. Mas essa gente não acredita, por exemplo, nos satélites. Os satélites mandam-nos fotografias da Terra. Hoje nós não vivemos, quer dizer, eu ia dizer como há 100 anos, como há 40. Mas Guilherme, mas é que a questão é esta, é que tu estás a falar dos satélites, tu partes do princípio que os satélites existem. Portanto, os terraplanistas, portanto, acham que não existem satélites. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. O acidente do Challenger, que ainda não foi para o ar, aliás, não sei se não será nesta semana, não é para a próxima semana, para a outra semana, aliás, daqui a 15 dias. O acidente do Challenger era uma coisa dramática, primeiro porque foi transmitido em direto, a CNN estava em direto, foi complicadíssimo. Os terraplanistas deram imediatamente a explicação para isso. Porque é que aquilo tinha acontecido. Não, é simples. Ora bem, se a Terra é plana e tem uma redoma de vidro à sua volta, o Challenger, quando levantou, bateu na redoma de vidro e explodiu. Não tem nada que saber. Mas tu tens ainda dados mais, eu não chamaria incríveis, porque não me cabe a mim estar a julgar essas pessoas. Nem essa é a ideia. Aliás, a ideia do programa é apresentar as várias vertentes da teoria. As pessoas, exatamente. Mas existe um dos maiores ideólogos do presidente Jair Bolsonaro, que é o Olavo da Cruz, que vive nos Estados Unidos hoje em dia, disse taxativamente que não punha de lado essa teoria, porque ele olha para um copo de água e vê que a superfície da água é plana. Epá, tu deixa-me dizer eu quando estava, olha, também lá no Porto, quando estive no Porto, eu propunha convidados e levava lá tal. E uma vez propôs que levassem lá um senhor que eu vi na revista do António Sancho, que é a Mais Alentejo, que é uma grande revista, bem feita, qualidade. E vi um senhor de Beja que dizia: a Terra não é redonda, mas ele explicava porquê. A Terra não era redonda, mas também não era plana. Portanto, atenção, outra teoria. Era em feitio de terrina, porque se não fosse assim a água caía. Essa não tinha, essa ainda não tinha, não tinha visto. Mas é boa. Não pegou. Não pegou. Mas desculpa, eu interrompi-te. Não, estava a falar, este caso do Olavo é uma coisa, quer dizer, não estamos a falar do Zé Miguel Pincel, estamos a falar de uma pessoa, enfim, que é muito conceituada, que está todos os dias, que faz seminários, faz colóquios, fala nas televisões e, portanto, é, para todos os efeitos,
uma das pessoas que está mais próxima do presidente brasileiro e que tem alguma influência junto do presidente Bolsonaro. E, portanto, é alguém que nós temos que ter, ou pelo menos deveríamos ter em consideração. E ele diz isto. Mas há aqui outra questão, já agora em relação à terra plana. Não vamos falar dos 4 cantos do mundo, porque se de facto nós passamos a vida a falar dos 4 cantos do mundo é porque aquilo tem que ser plano. Também há quem diga que tem a ver com o nome, porque se isto é um planeta, é porque é plano. Se fosse redondo, era redondeta. Mas, tirando isso, um dos maiores trunfos, por assim dizer, dos terraplanistas é o próprio logotipo das Nações Unidas. Já viste como é que é? Ele é plano. Representa a Terra plana. E, portanto, eles dizem, se as próprias Nações Unidas dizem que é plano, porque é que nós vamos dizer que não? Isto realmente é uma... Bom, temos aqui vários espectadores de vários países a desejar boa sorte, bom dia, etc. Mas há uma pergunta que eu acho que vale a pena responder, que é ao Manuel Pinel, e que diz: antigamente vivíamos sem nada disso. Estávamos melhor ou pior? Estávamos diferente. Aqui a questão é que é uma questão do ponto de vista. A sociologia hoje em dia dedica-se muito a essa questão. Humberto Eco, nomeadamente, falou muito sobre isso. Que é tentar perceber se, apesar de nós termos mais informação, estamos mais estúpidos ou mais incultos. Eu acho que nós sempre tivemos informação. Nós hoje em dia é que temos a informação mais acessível. E, portanto, acho que a nossa sociedade se preocupa mais em sintetizar a informação dos outros do que nós próprios sintetizarmos a nossa. Vou tentar explicar isto de uma outra forma, por outras palavras. Nós perdemos mais tempo sentados no sofá a ver a televisão e a consumir aquilo que está embalado, digamos assim, que foi fabricado e que nos chega a nós, e nós não precisamos de nos cansar muito. Ou seja, nós sentamos, estamos a ver uma novela, estamos a ver um filme, um enlatado, um empacotado, e consumimos aquilo e ficamos satisfeitos. Em vez de nós nos sentarmos no cadeirão, a ler um livro ou a falar com a pessoa que está ao nosso lado. Nós estamos a perder o hábito de ir ao café e falar com os amigos, discutir as coisas. Ou ir à barbearia, que era uma coisa que existia antigamente, ir à barbearia para ler a Bola e o Record e discutir a bola com os amigos. Hoje nós vamos à barba para pôr o amaciador na barba e fazer uns cortes complicados no cabelo. Uma das coisas, por exemplo... Quem tem? Uma das coisas, já agora, abro aqui um parênteses, uma das coisas que mais me impressionou, que há uns anos, quando eu fui ao sul de Espanha, a Isla Antilha. Isla Antilha fica aqui do lado de Vila Real de Santo António e é uma localidade fantástica. Parece que estamos nas Caraíbas. E eles têm lá um centro comercial a céu aberto. E no primeiro piso tem um café que tem uma esplanada, sem exagero, aquilo deverá ter capacidade para umas 200 pessoas. É enorme. E eu ia lá todos os dias à noite, porque o ambiente era muito agradável, e nunca conseguia arranjar lugar para me sentar. Porquê? Porque os 250 cadeiras que estavam naquela esplanada estavam sempre ocupadas por famílias espanholas. Famílias que à noite iam beber o café, levavam os filhos todos, e estavam ali a conversar todos em voz alta, como os espanhóis gostam de fazer, a gesticular e a falar disto e a falar daquilo, e eu de repente lembrei-me que isto antigamente no Alentejo também era assim. Eu lembro-me no meu Alentejo à noite, os cafés terem esplanadas cá fora, tudo cheio de cadeiras, e os meus pais levavam-me à noite, e eu estava ali a brincar com os meus amigos ali à volta, e as famílias reuniam-se e falavam umas com as outras. A informação passava desta forma. Já havia televisão, já havia jornais,
mas a informação discutia-se, os problemas discutiam-se. Hoje em dia, nós para discutirmos política, a primeira coisa a fazer é ofender alguém. Portanto, eu quando quero ter uma opinião, não vou ter uma opinião, eu vou dizer é mal de alguém. Ponto número 1. E, portanto, vou para as redes sociais. Eu acho que nós estamos a perder um pouco esta nossa faculdade de falarmos com o outro, com os nossos amigos, de partilharmos as nossas ideias com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Eu acho que é um lugar comum hoje nós dizermos, eu não sei quem são os meus vizinhos. Eu já sei, por acaso já sei quem são os meus vizinhos e já moro no sítio onde estou há 22 anos. Mas de facto é um lugar comum nós constatarmos isso. Eu não sei quem são os vizinhos, mesmo num prédio. Ou sei quem são, não sei como é que se chamam, quantos filhos têm, se têm cão, se têm gato. O José Pires diz: hoje em dia não se pode conversar em parte nenhuma, as pessoas estão muito mal educadas e se contrarias alguém és logo insultado. É verdade, é verdade. Isso é um facto e às vezes pelas razões mais absurdas nós perdemos amigos por discutirmos futebol, que é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. Não, mas é verdade, é verdade. Isto para não falar da política. Política se devia perder amigos. É uma opinião. Não, quer dizer, é uma opinião, que cada um tem a sua. Há quem seja de esquerda, há quem seja de direita, há quem não seja nem uma coisa nem outra. Mas quer dizer, mas cada um de nós tem a sua ideia. Acho que daqui partirmos para a agressão verbal, acho que, quer dizer, isto não faz sentido rigorosamente nenhum. Nós estamos tão pouco tempo aqui na Terra, e como a nossa vida é uma coisa tão perene, como se vê agora com esta questão da pandemia, se é que ela existe, que essa é a teoria da conspiração. Olha, para mudarmos para isso, deixa-me uma graça que aqui escreveu o António Malheiro. O António Malheiro diz que a Terra nem é redonda nem plana, nem terrina, é quadrada, porque senão não havia a raiz quadrada. A raiz quadrada, exatamente. A raiz quadrada. Mas pronto, vamos lá ver. Vamos avançar um bocadinho, porque um dos programas, os programas são curtos, como eu disse, tem essa vantagem, e depois ao domingo é o compacto, não é? Sim, às 2h30, na Antena 1, sim. Um daqueles que eu achei mais extraordinário é a história da pizzaria. E pedia-te, por favor, tu podes contar aqui, depois as pessoas vão ouvir o programa, que é muito melhor, mas como é que é possível acontecer uma coisa dessas, um boato lançado numa pizzaria nos Estados Unidos? Eu escolhi essa história como o segundo episódio. É o segundo episódio e é a primeira história real, digamos assim, porque acho que esta coisa das teorias das conspirações são muito complexas e muito vastas. Algumas delas já remontam ao século XIX, mas esta do Pizzagate é sintomática. Eu penso que nós poderíamos quase que reduzir todas as teorias que circulam pelo mundo a esta questão do Pizzagate. O Pizzagate foi uma coisa que aconteceu a quando não desta última eleição presidencial norte-americana, mas da anterior, a que opunha a Hillary Clinton ao Donald Trump e que elegeu o Donald Trump. Algumas das pessoas terão recordadas que a meados do mês de outubro a Wikileaks conseguiu entrar. Alguém conseguiu, ainda não estou a dizer que foi a Wikileaks, alguém conseguiu entrar dentro de uma caixa de correio da Hillary Clinton, copiou e-mails que lá estavam e esses e-mails ficaram disponíveis nessa rede da Wikileaks. O que é que alguns adversários políticos da Hillary Clinton resolveram fazer? Abriram aqueles e-mails, colocaram esses e-mails numa rede, sim, pode-se chamar uma rede social que se chama 4chan, e traduziram entre aspas, obviamente, deram um outro significado a esses e-mails. E então começaram a deduzir, ou a induzir, de que aqueles e-mails era troca de correspondência entre pessoas que pertenciam a uma rede de tráfico de crianças. Rede essa
que era constituída na sua maioria, por membros do Partido Democrata americano e altas figuras de Hollywood e pessoas de alta finança. Mais o chefe de gabinete da Hillary Clinton, mais o principal apoiante e financiador da campanha. Enfim, conseguiram relacionar aquilo tudo, depois forjaram umas fotografias e chegam à conclusão, entre aspas, obviamente, de que uma das sedes dessa organização que traficava crianças era na cave de uma pizzaria que fica situada em Washington, cujo dono é um dos grandes apoiantes do Partido Democrata. E essa pizzaria chama-se Comet Ping Pong. E porquê é que se chama Comet Ping Pong? Porque o conceito até é muito engraçado. Eles têm umas mesas de ping-pong para as famílias, porque a pizzaria é frequentada basicamente por famílias, com miúdos. Para as mesas servem para as pessoas estarem a jogar ping-pong enquanto esperam que as pizzas venham. Portanto, eu acho que a ideia é engraçada. E, portanto, temos que perceber que aquela pizzaria é frequentada por famílias com crianças. E então, o que é que eles daí induzem? Que há ali uma cave na pizzaria, que é onde eles guardam as crianças. Crianças essas que são, reparem bem, são abusadas sexualmente, são traficadas e que são usadas para rituais satânicos. Como se isto não chegasse, há um senhor nos Estados Unidos que é não chamaria um youtuber, ele tem um canal no YouTube, faz programas em direto e que é um dos líderes da extrema-direita americana. E que, quando isto começa a falar, ele toma a dianteira e começa ele próprio também a divulgar e a fazer entrevistas com este pressuposto. Sim, eu já tinha ouvido falar. Já alguém me tinha dito que, de facto, a Hillary Clinton traficava crianças e participava em rituais satânicos. E há um célebre dia em que ele diz, e a som está retratado no episódio, temos a confirmação, isto de facto aconteceu, isto está a acontecer, a Hillary Clinton, o casal Clinton, não é só ela, é o casal Clinton, trafica crianças e participa em rituais satânicos. Ora bem, isto acontece não chegou a um mês, portanto, tudo isto que eu estou a dizer multiplica-se a uma velocidade extraordinária. Isto é menos de 48 horas. O principal hashtag é o jogo do galo, não é? Sim. O principal hashtag das redes sociais passa a ser Pizzagate. Eles conseguem, também com esses mails, identificar nomes de código massa para rapazes, ou seja, se eu pedir uma pizza de massa fina, quer dizer que eu vou querer um rapaz. E se eu quiser magro, pois. Se eu pedisse uma pizza de queijo, de 4 queijos, era uma menina loura. Por hipótese, agora já não me recordo bem. Bom, e isto tudo a uma velocidade inacreditável. Ora bem, onde é que isto acaba? Acaba porque não acaba, já vão perceber porquê. Há um sujeito que vem lá de cima, do Kentucky, com uma metralhadora, e que num dia em que aquilo está cheio, a hora do almoço, entra na pizzaria, começa a disparar para o ar. Porquê? Porque ele faz reféns dos funcionários. Porquê? Porque ele quer descobrir a verdade. Ele está ali para libertar as crianças que estão nas tais caves. Bem, lamentavelmente não havia caves. Mas ele disparou vários tiros para o ar. Estão a ver a confusão. Uma pizzaria cheia de famílias com crianças. O drama que poderia ter aqui acontecido. O FBI chegou, levou. Pronto, as pessoas continuaram a sua vida. Resta dizer que ele... Quantos anos é que achas de cadeia? Vai, tu já ouviste o episódio? Já sabes quantos são. Mas portanto, quantos anos? 4 anos de prisão. Bom, mas isto não acaba aqui. Porque, apesar de todos os desmentidos e se ter percebido o que é que estava aqui em causa, 4 anos depois, já durante a própria campanha eleitoral, portanto, em janeiro, foi em janeiro deste ano,
houve um grupo de manifestantes que foram para a porta da Comet Ping Pong fazer uma manifestação contra o dono da pizzaria, pedindo para libertar as crianças, insurgindo-se contra aquilo que estava a acontecer, que era aquela rede organizada. Ora bem, portanto, isto foi 4 anos depois, já depois de todos os desmentidos. Acontece que, durante o mandato de Donald Trump, surge uma organização, um movimento, digamos assim, nos Estados Unidos, chamado QAnon. E é esse um dos teus próximos programas. É o episódio da manhã. É o episódio da manhã. Portanto, é uma boa para os espectadores que ainda não conhecerem, começarem amanhã a ver. Isso deve ser uma coisa fresca. Esses senhores, por exemplo, estão envolvidos no ataque ao Capitólio, é isso ou não? Eu não estou a investigar o ataque ao Capitólio, não sei se é aqui o Anon que atacou o Capitólio, sei que eles estavam lá, mas a questão para mim mais complicada até nem é do ataque ao Capitólio, é como é que 4 anos depois, uma narrativa que é desmentida e que é comprovadamente desmentida, continua a ser alimentada. Boa parte daquilo que os adeptos da QAnon disseram durante aqueles 4 anos, quer nos comícios do Donald Trump, quer nos comunicados que fazem, é que existe uma rede organizada nos Estados Unidos, da qual os democratas fazem parte, da qual o casal Clinton faz parte, e que traficam crianças. Isto continua a ser dito. Apesar de todos os desmentidos. Mas, Guilherme, repara que isto não é único. Este raciocínio lógico, digamos assim, não é único. E eu daqui não consigo ver quantas pessoas é que nos estão a ver nesta altura, mas eu, nesta altura, lanço um repto às pessoas que nos estão a ver. Há aqui muitos comentários. Lembram-se, com certeza, do dia 1 de junho de 2000 e... Agora já não sei qual foi o ano, 2000 e qualquer coisa, de um acidente que houve na praia de Carcavelos. Que do arrastão da praia de Carcavelos. Não comentes mais. Deixa ver se alguém se recorda do arrastão da praia de Carcavelos. Então, enquanto alguém vê se aparece, vou ler aqui alguns comentários. O Rui Branquinho diz, e se começarmos a falar de política e não corresponder à ideia da maioria, chamam logo de comuna, etc. Isso é uma coisa que a gente vê constantemente. O Castilho Socorro diz, até que enfim alguém está falando de um assunto em que eu penso teoria da conspiração, é mesmo isso. Portanto, há alguém que está a gostar. O José Augusto Brito Pereira diz, a pandemia existe de tal maneira que aqui na França, em muitos departamentos, não conseguem baixar os números. Pois, isso tem-se visto. Depois há outro género que isto está a subir, e os comentários vão desaparecendo, mas o Fernando Santos diz como se chama a série e onde pode ser vista. Isto é importante não esquecer. A série chama-se... Lembra do Arrastão de Carcavelos? Diz. O Pedro Cardoso diz perfeitamente, lembra-se muito bem. O Mário Inácio diz, bom dia, Sr. Guilherme, com todo o respeito, o senhor é a pessoa certa. Isso é outro assunto que não tem aqui, tem a ver com eleições autárquicas. Depois a gente fala, Mário. O Albano Domingos diz que sim, que se lembra. O Marco Pereira diz que foi em agosto de 2018. Eu penso que foi muito antes disto. Não foi em agosto, foi em junho. Foi no dia 1 de junho. Perdão, não foi dia 1 de junho, foi no dia 10 de junho. Mas se calhar houve outro. Não. Foi só um. O Marco Martinho, sim, um conjunto de indivíduos, pois, de um bairro social. Álvaro Matos... Álvaro Matos e do Carlos Cruz e Paco Bandeira, pergunta o Álvaro Matos. Isso podemos falar noutra altura, porque eu tenho uma opinião pessoal e digo-a. Eu estava lá a 100 metros com uma equipa infantil de futsal e não foi nenhum arrastão, diz o António. Não devias ter lido essa parte. Mas ele escreveu. Não devias ter lido essa parte. Então, mas já agora... Diz o Jorge Santos. Deixa-me só, Guilherme,
toda a gente se lembra. Guilherme, deixa-me só... Diz. Deixa-me só então agradecer essas palavras. Aproveito para dizer como é que podem ouvir o Teorias da Conspiração. Há várias formas, ou na plataforma da RTP Play, nos podcasts da RTP Play, ou na página da Antena 1, também. Basta procurar em Teorias da Conspiração Antena 1. Também na plataforma iTunes, Spotify, Google Podcast. Existe também uma página de Facebook que se chama Teorias da Conspiração Antena 1, onde todos os dias estão publicados os episódios e onde as pessoas podem comentar, discutir, dar a sua opinião, achar o que sim, achar que não, sugerir outras teorias, outras histórias que se lembrem. E essa página chama-se Teorias da Conspiração Antena 1. Isto no Facebook. Depois tem as plataformas habituais, RTP Play, iTunes e Spotify. Aos domingos, daqui a pouco, às 12h30, há um compacto com o resumo da semana. Voltando à questão do arrastão. O compacto é na Antena 1... Sim, até via internet, que está aqui em Portugal pode ouvir nas frequências locais, ou no quem rádio, estiver no rádio, ou então quem estiver fora pode ouvir na internet, via internet. Voltando à questão do arrastão. As pessoas, de facto, costumam muito referir-se ao arrastão da Praia de Carcavelos como um grupo de jovens, houve alguém que falou que vinham de um bairro social, que teriam invadido a praia e que tinham roubado, tinham assaltado as pessoas que ali estavam no dia 10 de junho. Acontece que esse arrastão nunca existiu. Por curioso que possa parecer, esse arrastão, como uma pessoa que aí estava e referiu, nunca existiu. Nunca existiu. E que não existiu arrastão. Isto não existiu. Aliás, eu posso até dizer que, e eu investiguei, isto não foi de agora, já por outras razões, a nível académico, 24 horas depois da notícia ter saído, a PSP, agora já não me recordo se foi a PSP ou se foi a GNR, mas penso que foi a PSP, fez uma conferência de imprensa a dizer o que é que tinha acontecido. Ninguém ligou. A narrativa continua a mesma. Tinha uma série de jovens de bairros degradados, de bairros sociais, que tinham invadido a Praia de Carcavelos. Um ano depois, reparem bem, um ano depois, a jornalista Diana Andringa, e agora falha a memória quem é que foi mais, mas sei que foi mais alguém, deram uma conferência de imprensa em Lisboa para assinalar aquela não notícia, para uma vez mais falar daquilo que não aconteceu. E apesar disso, reparem, apesar disso, aquilo que fica é que de facto aconteceu. Ou seja, salvo as devidas distâncias... É uma coisa dos diabos. Esta história do arrastão pode muito bem ser a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Pizzagate. Pode. O que é facto é que as pessoas que aqui estão a dizer que se lembram, dizem como eu. Eu lembro-me de... que ouviram dizer. Exatamente. E de umas imagens paradas... de umas pessoas assim, mas está aqui um espectador, o António Oliveira, que diz concretamente: eu estava lá a 100 metros com uma equipa infantil de futsal e não foi nenhum arrastão. Diz ele. Não, mas a história é muito simples. Aquilo foi um jornalista, era dia 10 de junho, era feriado nacional e havia muito pouca gente nas redações. E há um jornalista que telefona para o dono de um restaurante e pergunta se estava tudo bem ali. E ele lembrou-se de dizer: isto agora houve aqui uns miúdos que vieram aqui assaltar, não sei o quê, e a partir daqui gera-se a grande confusão. Como as notícias que havia naquele dia eram muito poucas e eram só relativas ao dia de Portugal, não havia mais nada para dizer, fez-se ali uma grande história à volta de algo que não tinha acontecido. Que ficou. Não, e depois foram buscar imagens de arrastões que tinham acontecido nas praias do Rio de Janeiro, começaram a fazer paralelismos. Pois é. Bom, o teu programa vai para o ar daqui a hora e meia, mais ou menos, e eu agradeço-te esta conversa. Há aqui umas propostas, depois eu vou pôr isto, fica online na Saleia TV. Se tiveres pachorra, podes ler, penso que vais ler aqui os comentários, que acho que são agradáveis, e alguns, se quiseres, podes
responder. Claro, irei fazer isso com muito prazer, mas também às pessoas que queiram fazer o comentários e que queiram participar ativamente, porque a ideia é essa, poderão fazê-lo na página de Facebook do programa, Teorias da Conspiração Antena 1, porque a página existe fundamentalmente para isso, para que as pessoas possam participar, debater estas questões. Porque isto, se há teorias que são muito românticas, que têm a ver com... Deixa-me contar-te uma coisa fantástica. À vontade, vantagens disto é que a gente não tem horário. Um dos próximos episódios é sobre duendes e fadas. Porquê? Porque na Islândia, 54%, reparem bem nisto, 54% da população acredita em elfos, em fadas e em duendes. E esta crença chega ao... Há uma série na Netflix onde isso é falado frequentemente. Os personagens, sim, mas sim. é magnífico. Esta crença chega ao ponto de, por exemplo, estão a construir uma estrada ou a fazer um passeio e quando há uma pedra que eles acham que é o habitat dos elfos, eles desviam o passeio, portanto, não destroem a pedra. Eles desviam o passeio para não perturbar os elfos e as fadas que vivem ali. Portanto, esta crença é levada muito a sério. Isto não acontece só na Islândia, acontece também na Escócia, na Irlanda, e também acontece em Portugal, como depois eu não vou desvendar mais nada, mas depois como vão perceber, se por acaso tiverem a oportunidade de ouvir o episódio. E eu, de repente, estava a escrever, estava sobre isto, e lembrei-me de uma coisa. Mas nós, na nossa infância, nós também acreditávamos. Nós acreditávamos nas fadas, nas fadinhas pequeninas. Eu lembro-me da minha filha, que hoje tem 12 anos, mas quando era muito mais pequenina, fazia casinhas para as fadas. Eu penso que para nós, simples mortais, dava-nos um jeito do caraças ter no jardim meia dúzia de fadas e de elfos, ou então no vaso do jardim lá da varanda, com quem pudéssemos falar todos os dias, ou então entrar no roupeiro lá de casa e sair numa Nárnia qualquer, como na trilogia da Nárnia. Estas teorias românticas aconchegam-nos a alma. Há coisas que de facto nos fazem bem acreditar, mas há outras que são extraordinariamente perigosas. Estas que circulam sobre a Covid-19 é uma coisa perigosíssima. Exatamente. E eu penso que todos nós deveríamos ter, em primeiro lugar, deveríamos ter a mente aberta para tudo aquilo que vem, obviamente, porque não há verdades absolutas. Mas também não deveríamos comprar tudo aquilo que nos querem impingir de olhos fechados. Ontem houve uma manifestação em Lisboa de pessoas que acreditam que isto é tudo uma fantochada, que nós não deveríamos usar máscara, que as vacinas que as vacinas são usadas para nos controlarem. E, portanto, que acima de tudo... Injeta um chip e depois somos... E que esse chip depois está ligado às torres 5G e as torres 5G cruzam a informação para sabermos onde é que nós estamos. E para controlarem a nossa mente. E ontem houve uma manifestação em Lisboa que, segundo me dizem, eu não fui ver, mas segundo me disseram, ainda juntou alguns milhares de pessoas. Todas sem máscaras, sabe? 2.000, segundo vi no telejornal. Pronto. E as pessoas apelavam à liberdade. Eu também apelo à liberdade. Eu também apelo à liberdade todos os dias. O problema é que a minha liberdade termina quando eu estou a infligir a liberdade dos outros. E eu gostava que as pessoas pensassem muito, muito seriamente nisto, porque há histórias que são tão perigosas, que nós podemos, de facto, estar a interagir com a liberdade dos outros. E essa liberdade pode conduzir, de facto, à morte. E é disso que estamos a falar hoje em dia.
é a morte, é nós podermos morrer. E as pessoas estão de facto a morrer. Não são os estados do mundo que estão que vão para um estúdio de televisão inventar urgências de hospitais, fazer caixões e cerimónias funerárias, não estão a inventar famílias cujos os familiares mais diretos, os idosos, já morreram. Isto aconteceu mesmo. Aquilo que está a acontecer no Brasil não é uma telenovela. As pessoas estão a morrer aos milhares todos os dias. Eu li há pouco que um dos conselheiros do Bolsonaro, um major não sei quê, não sei se é major de nome, se é de posto do exército, major não sei quê, um dos conselheiros do Bolsonaro, que com ele diz isto não existe, isto não sei quê, está em cuidados intensivos e parece que já fez declarações a dizer afinal isto existe. Isto é de facto uma coisa real. Nós temos toda a liberdade do mundo para teorizarmos sobre aquilo que quisermos, para inventarmos, para chamarmos nomes ao Bill Gates, ao George Soros, ao Sr. Fauci, já agora o Fauci, que é uma das maiores eminências mundiais em termos de imunologia, foi o homem que esteve por trás da vacina para o VIH. É tido também como uma das pessoas que está por trás da pandemia, ou seja, que tem a lucrar com isto. Portanto, o Bill Gates fabrica os chips. Transforma os heróis em vilões, de repente, esta coisa. E, portanto, eu acho que as pessoas deveriam parar para pensar um bocadinho. Se calhar já chega de estarmos todos a brincar às pandemias. Isto existe, isto é uma coisa real. Olha, o Hermano Gomes acabou e portanto, se calhar devíamos começar a atuar uns com os outros de uma forma, eu não chamaria mais civilizada, mas se calhar mais amiga, olharmos para as outras pessoas com carinho, com amizade, porque eles são rigorosamente iguais a nós, portanto, não vale a pena estarmos aqui a fomentar estas narrativas todas fantasiosas. Estou aqui a ler que mandou um dos espectadores, o Hermano Gomes, que o senhor chamava Major Olímpio, faleceu. Portanto, é esta, está ali escrito, alguém que dizia que isto era tudo uma fantochada e essa ignorância valeu-lhe a vida. Olha, Fernando, eu agradeço-te este tempo que dispensaste a esta conversa. Tivemos aqui, como disse, de lado umas dezenas de comentários, se quiseres depois ver. Vou ler um último, porque acho que devo ler, Bom, isto ficou, de repente, houve aqui uma falha, e eu peço ao Fernando, se puder, que volte a ligar, porque ele, de repente, acho que desligou. Já que estou. Está outra vez. Houve aqui, a ligação que foi abaixo. Eu ia ler aqui, porque acho que devo ler, porque é contrário ao que aqui se disse. O Mário Inácio diz: o arrastão foi verdade, porque há falta de respeito por as pessoas e falta de princípios e formação. E mais, os governos não se dão ao respeito, ter autoridade de polícias e justiça. Há anos que na Baixa de Lisboa há assaltos, venda de droga, enfim, meu caro amigo, mas isso não, por haver venda de droga na Baixa, não torna... Mas por acaso, Guilherme, deve-te dizer que na Baixa se vende mais louro do que droga. Ainda por cima. É verdade, mas isto é rigorosamente verdade. Mas pronto, ele diz que o arrastão foi verdade, pronto, ok. Também há quem diga que a Terra é plana, não é assim? Não é? Mas de facto foi algo que não aconteceu. Poderia ter acontecido, mas de facto não aconteceu, não existiu essa queres falar mais uma vez como é que as pessoas podem ver o teu programa e depois despedimos? Claro, uma vez mais, nas plataformas de podcast, na RTP Play, podcast RTP Play, Teorias da Conspiração, no iTunes, no Spotify, no Google Podcast, ou, se calhar, é uma das formas também mais diretas, através da página de Facebook, Teorias da Conspiração, Antena 1.
onde podem não só ouvir os programas diários, como também comentar, dar ideias, criticar, dizer de sua justiça. Inclusive, até podem apresentar ideias, histórias que tenham ouvido e partilhar com os vossos amigos, claro. Essa é a grande vantagem. E não esqueçam, daqui a hora e meia, mais ou menos, o programa do Fernando vai para o ar, Teorias da Conspiração, peço desculpa, na Antena 1. Fernando, obrigado por estes minutos. Obrigado, Guilherme. E se tiveres oportunidade, vê os comentários que por aqui estão ao lado. Um abraço e bom programa. Obrigado. E recomendo aos espectadores, aos amigos que temos espalhados pelo mundo. Um abraço. Um abraço, Guilherme.